O nosso modelo comercial acaba ficando um B2B2C. Então, aquisição de mini bancos, depois venda do recurso desses mini bancos. Então, são duas pontas distintas. Então, é um comercial bem porradaria, assim. Não, e parabéns, porque ele é um comercial longo, no sentido de cauda mesmo, assim, ele percorre, ele tem um percurso longo, ele é complexo, mas, cara, tu já tá conseguindo atingir resultado em 2 anos, cara. Isso é incrível, isso é, pô, mérito de vocês total, assim, parabéns por isso, isso é animal, cara, isso é animal mesmo. E, cara, agora tentando fazer uma retrospectiva, assim, olhando esse breve tempo, né, de Bank-me, mas de muito sucesso, assim, pensando que alguém talvez esteja nos assistindo e está nesse começo inicial, assim, eu não quero deixar a pergunta muito afunilada, assim, o que que você faria de diferente, mas não só isso, mas o que que tu aconselha o cara que está começando, assim? Como tu faria isso de diferente se tu fosse fazer diferente, né? Ainda bem que me foi um negócio, como a gente já tinha empreendido antes, que ele foi muito bem pensado. Então a gente já veio desde o começo, montou realmente um bom business plan para tentar errar o mínimo possível. Eu já tinha montado 7 empresas antes, o André também, algumas. Então a gente já tinha levado umas porradas da vida para errar menos agora na Bank. O que a gente sempre ouve, e que o duro que é verdade, mas é uma verdade, só que você não tem a solução para essa verdade. É que quanto antes você senioriza o seu time, mais cedo você consegue ter uma empresa melhor. Porque, ainda mais no nosso, que é um business complexo, que tem várias áreas, você tentar se envolver em tudo e tomar as decisões de tudo, você não. Dificilmente você vai ter todas as informações para tomar todas as melhores decisões. E a hora que você vai colocando um time de liderança bom e que você confia, isso te dá uma paz de espírito, porque toda vez que você tem em alguma ponta alguém que você precisa se envolver demais e você precisa tomar as decisões, isso consome, isso te leva a um desgaste. Agora, quando você olha para um diretor seu, um diretor de pessoas, diretor de RH, diretor de marketing, você olha para ele e fala assim, não, se o cara falou isso, provavelmente ele esteja certo. Não é delargar, né? Então, cada vez que a gente traz um líder para dentro, cara, eu dou o meu melhor para que esse líder seja bem sucedido. Então, é essa rampagem, esse E tem carinho. autonomia, né? Mas, assim, no começo você dá todo o carinho, toda a atenção, passa todo o conhecimento, cria toda a linha de expectativa. Então, a gente foi melhorando muito o onboarding da Bank para que existam avaliações de desempenho, que a gente deixa bem claro os caminhos que a gente espera que essa pessoa siga. Mas depois que esse diretor rampou e aquele setor está bem administrado embaixo dele, você vai tendo realmente essa paz de espírito. É saber que você vai, às vezes, poder ficar uns dias fora e vai chegar e não vai estar tudo de ponta cabeça. É uma dica, é um conselho que realmente funciona, mas é difícil você aplicar. Pra muita gente é duro demais essa coisa de, entre aspas, muito gigantes perder o controle, né? Tu deixar outra pessoa tomar essa decisão. Isso é muito difícil pra muita gente, né, cara? Tu dar essa liberdade pra outra pessoa. Só que eu acho que é imprescindível pra evolução da pessoa, tua, da empresa, de todo mundo. Porque não... 60 pessoas. A gente também tá com 60 e poucas pessoas. Chega um momento que não dá mais. Tu não pode ser o gargalo da tua empresa, né, cara? Tu não pode ser. Não, como você acabou de falar, tipo, a gente chegou em 60 pessoas em 2 anos e meio. Então a gente fez bastante coisa nesses 2 anos e meio. É impossível você fazer bastante coisa se você estiver centralizando. O único jeito é você dar autonomia. Para você dar autonomia, agora a gente começa a aprofundar na parte de treinamento, para que o nosso time, você vá aumentando a qualificação. Mas então é isso, se você conseguir seniorizar antes, né, e usar de estratégias, que hoje existem estratégias, né? Às vezes você não consegue pagar um salário tão bom, mas você tem estoque, você tem outras situações que você consegue trazer um time um pouquinho mais sênior do que você podia naquele momento, e essa conta ela faz sentido. E, cara, eu só quero adicionar uma outra coisa que a gente estava conversando antes, que é a importância de uma pessoa responsável por pessoas, um RH, uma pessoa boa nisso, porque tem muita gente, e eu me incluo nisso, quando a gente estava com
Acho que a gente estava com 40 e poucas, 50 pessoas, alguma coisa assim. A gente falou, putz, será que é o momento? Eu acho que ainda não é uma empresa tão grande ainda. Eu estava completamente errado. Depois que a gente colocou uma pessoa olhando para pessoas, uma head de RH, as coisas fluíram com muito mais facilidade. Foi muito mais fácil identificar problemas e resolvê-los de uma forma extremamente humana. A cultura se beneficiou disso. Eu acho que isso também é um ponto importante, porque tu comentou que também colocou uma pessoa para isso agora, né? Outro dia eu tava num amigo, e ele tem 50 colaboradores, e daí eu perguntei, cara, mas 50 colaboradores, você não tem um head de people, um diretor de RH? Daí ele falou assim, não, o meu escritório de contabilidade é que faz o RH. Eu falei, não, não é disso que a gente tá falando. Não, isso foi uma mudança de chave na empresa, porque você ter alguém muito bom cuidando das pessoas, você faz com que um time inteiro de 60 pessoas performe melhor, esteja mais feliz. Isso não é uma virada de chave de um dia para a noite, é todo um processo de construção, mas existem muitas ferramentas nesse setor de people que você tem que ser especialista para conseguir aplicar. E essas ferramentas, você aplicando, você melhora todo o clima, você melhora a performance, você melhora a empresa.